Olá, muito boa tarde. Foi apresentada recentemente a marca Luís Andaluz Centro de Conhecimento, um projeto inovador que está a ser desenvolvido em Lisboa, Santarém e no ambiente digital, que daqui a pouco vamos conhecer com a irmã Mafalda Leitão. Para já destacamos a temática da liberdade religiosa numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, neste programa em cada quarta-feira. Connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também Paulo Aido, jornalista da instituição. É com eles que vamos falar de notícias relacionadas com as questões da liberdade religiosa, a perseguição aos cristãos e também das campanhas de sensibilização da opinião pública que a Ajuda à Igreja que Sofre vai promovendo entre nós. Assim, hoje em destaque uma campanha de oração do terço para a Quaresma, pelo fim da pandemia, mas também em solidariedade para com os cristãos perseguidos, e vamos falar também da visita do Papa Francisco ao Iraque. É já daqui praticamente a uma semana, uma visita em que o Santo Padre irá a lugares, a aldeias e vilas que os jihadistas ocuparam em 2014, obrigando nessa altura à expulsão de milhares de famílias cristãs. ISIS fighters have been sweeping through the north of Iraq, driving minority Christians from their homes. ISIS released a new video today claiming to show the mass execution of Christians. Look here, Nasrani Khanzir, Christian pig. I can't say nothing to say. When ISIS came to Mosul and took Mosul, then he came and took the Christian towns, which is called Nineveh Plain. The migration is not a solution for us. We should stay here and defend it is my country. Everything is difficult because of the urgency. You have to do it from one day to the other. You cannot say, okay, come back in 2 weeks, I'm going to give you food. Half of this house was cut off by a rocket. ISIS destroyed Christian houses as a message to leave, but we stay. Because we are more stronger than their plan. Paulo Aido, esta viagem do Papa ao Iraque, que começa já no dia 5 de março e se estende a dia 8, digamos que vai reavivar memórias dolorosas. Sim, sem dúvida nenhuma, vai reavivar memórias dolorosas, porque vai ser, digamos, uma viagem ao epicentro do ataque jihadista às comunidades cristãs. Um ataque que começou em 2014, quando essas terras bíblicas, onde os cristãos sempre viveram, foram ocupadas pelos terroristas. E os cristãos foram obrigados a fugir, porque ninguém os defendeu. Ficaram completamente à mercê dos terroristas. O exército do Iraque desertou, as forças curdas que estavam nesta região também abandonaram as suas posições e os cristãos tiveram mesmo que partir. Há uma data que eu gostaria de lembrar e que seguramente o Papa Francisco vai também recordar nesta viagem, que os cristãos não vão esquecer, que é o dia 5 de agosto. Foi nesse dia que começou a debandada, digamos assim, dos cristãos. Calcula-se que nesta região da Planície de Nínive tenham partido naqueles dias, a partir do dia 5, 6, 7, mais de 100 mil pessoas. Calcula-se que poderão chegar mesmo aos 120 mil pessoas. E fugiram, é importante sublinhar isso, com a roupa que traziam vestida. Fugiram mais para norte, para a região curda. E desde então, em grande parte, estas famílias cristãs têm sobrevivido com a ajuda de instituições, com a ajuda da solidariedade internacional e de instituições como, por exemplo, a Fundação AIS. E o vídeo que nós vimos, que é um trailer, digamos assim, de um documentário mais vasto que a Fundação AIS está a produzir sobre esta violência bárbara, mostra precisamente isso, mostra que, de facto, os cristãos foram vítimas de um ataque extremamente violento.
tudo o que era símbolo cristão foi atacado. Casas, escolas, igrejas, centros paroquiais, imagens religiosas, tudo. Houve o objetivo, e isso eu recordo foi já reconhecido, que é pelas Nações Unidas, que é pela União Europeia, por exemplo, o objetivo era mesmo o genocídio da comunidade cristã, acabar com a presença cristã de toda esta região. E, portanto, esta viagem do Papa, que agora o Papa vai fazer ao Iraque, esta região, é muito importante porque é um sinal mais dessa solidariedade da Igreja para com estas famílias cristãs que são um testemunho de fé nesta região. E importa aqui também lembrar, para terminar também, que a Fundação AIS está profundamente envolvida neste esforço para que os cristãos possam regressar às suas terras de origem, e para isso é preciso reconstruir casas, reconstruir igrejas, reconstruir infraestruturas, dar condições de segurança para que os cristãos possam vir novamente para as suas terras. E o Papa Francisco está muito empenhado também nesse esforço e reconhece o trabalho, digamos assim, da Fundação AIS. Eu lembro aqui um episódio, há tempos foi oferecido ao Papa um carro extraordinário, um Lamborghini, e o Papa fez questão de o leiloar e fez questão de doar uma parte desse dinheiro precisamente à Fundação AIS para ajudar os cristãos da Príncipe de Nínive, que ele agora vai visitar já no início de março. Uma maneira de ajudar estas comunidades cristãs, além da ajuda material, é também através da oração, e a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre acaba de lançar também uma campanha de oração, precisamente pelos cristãos perseguidos, mas também pelo fim da pandemia do coronavírus. Diante da pandemia do Covid-19, a Fundação AIS lançou uma grande corrente de oração com as comunidades contemplativas de todo o mundo. Numa semana, 50 comunidades dos 4 cantos do planeta responderam, assegurando a sua oração por todas as pessoas afetadas pela pandemia. Para além da promessa de orações, a maioria das comunidades enviou também mensagens de solidariedade e de compaixão. E às vezes, de receio. As carmelitas de Boea, nos Camarões, partilham o medo que têm pela evolução da situação em África. Em África, dizem-nos, vai ser muito difícil controlar esta pandemia, mas não desanimamos porque Cristo é a nossa esperança. Infelizmente, o coronavírus vem juntar-se e agravar outros problemas. Muitas destas comunidades religiosas vivem em países onde os cristãos sofrem discriminação e violência, como a Nigéria, o Chad, Marrocos, o Sri Lanka, a Índia, o Burkina Faso ou ainda Madagascar. As carmelitas de Morondava, precisamente em Madagascar, afirmam: a pandemia também chegou ao nosso país, mas muitas pessoas agora até têm medo que as milícias terroristas aproveitem a situação para fazerem pilhagens. Outros vivem em estados onde a pandemia agravou ainda mais as dificuldades económicas. É o caso do Equador, da Venezuela ou da Ucrânia. Alguns sacerdotes deixaram de poder receber meios de subsistência e alguns confessam mesmo que estão pobres e vulneráveis. Há irmãs que já nem sequer têm dinheiro para comprar sabão e produtos de higiene. A Fundação AIS apoia os padres e as irmãs que também sofrem com esta pandemia. Agora, eles precisam de nós, mais do que nunca. Ajude-nos a ajudá-los. Rezar o terço pelo fim da pandemia, mas também rezar o terço pelos cristãos perseguidos, além da oração em si. Esta iniciativa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre procura ser também, Catarina, um veículo de sensibilização da opinião pública para a questão da liberdade religiosa. Sem dúvida, portanto, nesta quaresma, a Fundação AIS volta a lembrar aos portugueses a importância de rezarmos o terço e, portanto, queremos que nesta quaresma todos nós nos possamos unir em oração, não só pelos cristãos perseguidos, mas também pelo fim da pandemia. É preciso também dizer que, com esta pandemia, portanto, nos últimos meses, a situação de muitos cristãos no mundo ainda se agravou mais, porque muitos destes cristãos que vivem nestes países onde também está a acontecer a pandemia, evidentemente, são cristãos que têm trabalhos muito precários, trabalhos que permitem apenas a sobrevivência do seu dia-a-dia, e isto, com a pandemia, acabou por provocar ainda uma pobreza ainda maior. Portanto, tememos e sabemos de muitos casos de cristãos que estão neste momento numa pobreza total e que estão à mercê destas ajudas internacionais. E por isso a Fundação AIS nesta quaresma lança este desafio a todos os portugueses para rezarmos diariamente o terço
não só pelos cristãos perseguidos, que é um drama que existe e que precisamos de lembrar e de rezar por ele e de lembrarmos destes nossos irmãos que são perseguidos, mas também pelo fim da pandemia, que é também uma outra tragédia que está a acontecer neste momento. E por isso esta grande corrente de oração é de facto chamar a atenção para estas realidades que estão a acontecer no nosso mundo e que nós, aqui em Portugal e no mundo, não nos podemos esquecer. E por isso lanço aqui, de facto, este desafio para quem nos está a ver, para se unir a nós em oração nesta Quaresma, por estas intenções, pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia no mundo. Um olhar em torno da liberdade religiosa e dos contextos de perseguição. Catarina Martins de Betancourt. Paulo Aito, obrigado por nos terem trazido estas sugestões para estes dias de Quaresma. Propostas da Ajuda à Igreja que Sofre para o tempo da Quaresma e tendo por horizonte a visita do Papa ao Iraque, que pode acompanhar ao minuto aqui no portal da agência Eclésia. Destaque agora para o projeto Luís Andaluz, Centro de Conhecimento, que a irmã Mafalda Leitão nos vai apresentar e começo por cumprimentar. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado, muito obrigada. Irmã Mafalda, por estar connosco. Obrigada a nós. Que ideia é esta que as irmãs tiveram de lançar um Centro de Conhecimento? Foi uma ideia que parte de um desafio e de uma inquietude, eu acho, primeiramente. O desafio de uma sociedade e do nosso mundo contemporâneo cheio de contrastes, cheio de desafios mesmo que se nos coloca à Igreja, concretamente, e a nós, servas Nosso Senhor de Fátima, que queremos dar uma resposta atualizada. E esta inquietude, qual é a resposta que nós podemos dar no mundo de hoje? E daqui surgiu este projeto que vai germinando. Já começámos a pensar em 2016, devagarinho não, focado, mas até sair, só agora começa a sair os primeiros passos. Tem uma raiz, não é? Ou um contexto em que nasce, que é em torno da fundadora, né, de Luís Andaluz, e o processo de canonização em curso? É, exatamente, houve aqui vários fatores que se conjugaram. Um deles foi este desafio do nosso mundo de hoje, a nossa inquietude também da nossa resposta contemporânea e atual, e esta resposta vocacional e a atualização da nossa missão. Depois o contexto do centenário da congregação, que fazemos 100 anos em 2023, e queremos também aqui atualizar-nos, e simultaneamente, e aqui com um grande foco inspirador, a vida da nossa fundadora, cujas virtudes heroicas também foram há pouco tempo, e tudo se conjugou e nos deu assim imensa força para avançar. E o avançar então em que sentido? Este centro de conhecimento o que é? Que está a ser. O que está a ser, ou que vai ser. É um projeto em curso, Agora foi apresentada à marca, não é? Exatamente, agora foi apresentada à marca. As pessoas às vezes dizem, bom, mas já estão a inaugurar. Não estamos a inaugurar. Mas penso que tem a ver com a nossa maneira também de agir. Não podíamos ter optado por preparar tudo e depois inaugurar e sair já pronto feito, chave na porta, não é? Mas não sabemos trabalhar assim, acho que não faz parte da nossa maneira de ser. Então fomos trabalhando, criando equipa, pedindo a alguns amigos e a algumas pessoas para nos ajudar a pensar isto, porque isso percebemos claramente, sozinhos hoje em dia não conseguimos fazer nada, e também faz parte da nossa maneira de agir e de atuar, trabalhar em rede e trabalhar com outros, criando aqui, e por isso o projeto está em andamento. Vai ser inaugurado em outubro de 22, para em 23, no ano do centenário, estar em pleno a trabalhar. Não é? O Paulo está-nos a perguntar o que é que queremos fazer com... Sim, o que é que vai ser inaugurado em outubro de 22? O que é que vai ser as casas, pronto, claramente. Há de facto um que espaço o Paulo dizia na entrada e muito bem, portanto temos as nossas casas, os nossos locais físicos são 2 casas em Santarém e uma casa em Lisboa, casas grandes, com património, com muita história, casas onde o Luís Andaluz percorreu, onde nasceu, onde morreu, onde teve a primeira missão, portanto essas 3 casas, muito emblemáticas também para a congregação, e que não podíamos ter só para nós, não é? Queremos abrir as portas, já estão abertas, mas agora queremos abrir ainda mais. E aí está o paradigma, aquilo que tem, o património enorme que tem, o conhecimento que tem, com este centro não é só para vós. Não pode ser para nós, não pode ser para nós, e essa é a primeira coisa, portanto, abrirmos as portas para que outros possam comungar. Olhávamos e víamos Portugal a passar, não é, por esta onda turística e de cultura, e as pessoas querem ver coisas bonitas e projetos bonitos e casas bonitas. Nós temos, então vamos abrir e vamos dar uma casa bonita, com uma história boa para contar, onde imaginamos, e esse é o grande objetivo do Luís Andaluz, que possamos ser um marco
de uma evangelização com impacto na sociedade contemporânea. Esperamos que sim. O centro acaba por ser então enfim, esse ambiente onde, através daquilo que são, da vossa identidade, partilham com quem visita, com quem possa entrar. Com quem possa entrar, crentes e não crentes, de vários âmbitos. O público, pensamos e nos estamos a concentrar, será ali um jovem adulto dos 30, 40 anos, em princípio por aí, mas como foco, mas alargando a todas as faixas etárias, dos mais pequenos aos mais velhos, e já temos feito coisas para crianças, para jovens, para fazermos isso, exatamente. No vosso carisma das Servas Nossa Senhora de Fátima, e em torno do que Luís Andaluz propôs, o foco transformador também, onde é que incide? O foco transformador, a educação é um dos nossos grandes pilares, não é? Uma educação que tivemos um colégio que fechou em Santarém, que é hoje a Escola Superior de Educação de Santarém, mas é uma educação global, não é? Uma educação integral, com uma vertente também social. Luís associava muito isto, a questão social e a questão de educação. E essa é uma das áreas da ação do Luís Andaluz Centro de Conhecimento, a questão da educação e da cultura. Depois a questão da espiritualidade também, darmos que rosto é este de Deus no século XXI, não é? Que rosto é este, que linguagens nós podemos falar de Deus de hoje e que temos que descobrir. O Luís Andaluz quer ser este espaço, não um espaço onde ainda pensámos nisso, um museu com todas as coisas que nós temos e o património que temos, mas não queremos assim uma coisa. Queremos alguma coisa que as pessoas vão trabalhar e que ponham, e também elas se transformem connosco e nos ajudem a criar. Portanto, esta linguagem de Deus para o mundo de hoje, este rosto de Deus que queremos descobrir, que não sabemos, que estamos todos à procura, queremos fazer em conjunto com o que temos. E depois o espaço digital, como o Paulo dizia muito bem, esta inovação digital, o desafio da inteligência artificial, na igreja, na catequese, das questões éticas que se colocam, portanto, tudo isto nós queremos trabalhar. É ambicioso, eu sei que parece assim, querem fazer tudo, não façam. Não, eu sei que é ambicioso, mas não conseguimos imaginar de outra maneira, não é? E este passo da marca levou-nos a sentirmos já mais maduros para dizermos de certeza que queremos ir por aqui, já nos sentimos com vontade e com segurança para o dizer publicamente. Portanto, claro, tem que ser para a frente. E a própria marca já diz também esse espírito que querem para o centro? Já, queremos que isso tenha, não sei se consegue, vai passar estamos a ver, portanto, tem a assinatura de Luísa Andaluz. Uma assinatura é sempre uma marca por si só, é um compromisso, mas também este tom feminino que queremos dar, e este tom também de beleza e pessoal, de personalidade, e da nossa figura inspiradora, que é a Luísa Andaluz, certamente. E depois ligamos o Centro de Conhecimento, há um pormenor que é esse Z, a perninha do Z e do C, que está aqui entrelaçado, para percebermos bem esta ligação, de que a vida de Luísa se focou nesta educação e na transformação social da sua época, todo o século XX praticamente que ela percorre, e que nós queremos fazer mesmo esta passagem entre o passado e o presente, mas com um pé no futuro. E então o lettering do Centro de Conhecimento já é um lettering mais moderno, que faz este contraste entre a história e a modernidade, um lettering que também simples e com alguma sobriedade e com simplicidade, mas que marca. E depois o contraste das cores também, entre a luz, entre a luz, o amarelo e o luminoso e a luz que queremos ser, e depois a sobriedade também, mas com simplicidade e com firmeza e com verdade. O Centro de Conhecimento, os espaços físicos de Santarém e Lisboa estão em construção, não é? Como disse. Neste momento está tudo em mistura, está tudo em obras. E serão, por certo, ambientes para o acolhimento de muitas iniciativas. E é preciso dizer porque estas casas e vão continuar a ser as casas onde nós habitamos. Claro. Portanto, temos são comunidades das irmãs. São as nossas comunidades e também com a de Santarém com uma obra social, de um lar de infância e juventude. Portanto, temos que adequar as casas a poder termos as obras na mesma a continuar e nós a podermos viver, mas a poder partilhar com todos essa adequação. A casa digital, essa já está de portas abertas? Esta já está no ar. E estas questões da pandemia e dos confinamentos nos ajudaram a dar um salto mais rápido do que queríamos. Pensámos que era uma segunda fase e acabou por ser a fase prévia. E o ano passado tínhamos uma exposição em Santarém pronta para inaugurar sobre os pais de Luísa.
e uma semana antes confinámos. E nessa semana, em 8 dias, passámos tudo para o digital. E estamos a aprender a fazer isso, não a transpor o que é físico para o digital, mas a criar diretamente no digital. Está a ser um desafio enorme, umas vezes mais conseguido, outras menos, mas estamos a trabalhar. Com trabalhos em equipas, acredito. E com trabalho em equipa e numa rede de parceiros, sem dúvida. Aqui estamos a contar imenso com o Instituto Politécnico de Tomar, e com a Academia também, o Instituto Politécnico de Santarém, que tem sido parceiros desde o início, mas também com a Câmara, com o Museu Diocesano, que foi assim como que os nossos padrinhos iniciais, que nos acolheram e nos ajudaram a dar este salto, e a própria equipa que estamos a estruturar do Luís Andaluz Centro de Conhecimento, que vai ganhando força, que vai percebendo o seu papel, e estes são os nossos passos desafiantes agora neste próximo ano, porque 2022 é já amanhã, sim. É já amanhã para estruturarmos e ganharmos raiz e percebermos todo o plano de atividades, o plano de comunicação, o plano de marketing, tudo isso está a ser construído, a trabalhar e a lançarmos simultaneamente, fazemos assim 3 passos. Com esse propósito de, em 2022, ser possível participar num conjunto de iniciativas, debates, exposições que tenham essa expressão que achei muito feliz da irmã Mafalda, ajudar a descobrir o rosto de Deus hoje. Numa evangelização transformadora. Mas não queremos esquecer estas palavras, sim, nem esta realidade. Que são, por certo, também o vosso propósito, o vosso carisma enquanto congregação. Ficamos então à espera e vamos acompanhando. E em 2023 esperamos poder o centro estar em pleno para acolher o centenário da congregação e as Jornadas Mundiais da Juventude, que por providência divina calha tudo no mesmo ano. Só falta a Luísa ser beatificada em maçã também. O que também não é impossível, muito pelo contrário. Não é possível, gostaríamos imenso. O processo está em curso, não é o processo de canonização. Muito bem. Irmã Mafalda, agradeço-lhe muito e felicidades para este trabalho obrigada, inovador que vão criando e que, por certo, vai... E para o ano lá estaremos, vai estar para abrir as portas. Estaremos, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Mais logo, chegamos à sua companhia na rádio, na Antena 1. Contamos consigo quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.